Pais queridos, eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês nesse domingo de Páscoa, em Efésios capítulo 2, versículos de número 1 ao 10. A palavra do Senhor diz: Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo aos comandantes dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. E vocês estavam mortos. É assim que essa nossa exposição de hoje começa, e é assim também que começa no texto original, inclusive. Eu não sei em qual versão da palavra de Deus você está acompanhando a leitura, mas no português nós temos algumas versões, talvez na tentativa de suavizar e não ser assim tão chocante. Nós percebemos que algumas versões começam essa porção do texto com vocês foram vivificados enquanto estavam mortos. Ou algo parecido, talvez você tenha lido assim e parece que suaviza, né? Isso não deixa de ser verdadeiro, porque o texto na sequência logo vai nos mostrar que Deus fez isso, que de fato Ele nos vivificou em Cristo. Mas no texto original, o início do capítulo 2 não suaviza. É sem rodeios. Vocês estavam mortos. E a palavra traduzida aqui, no grego para morto, é nekros. Nekros, de necrotério, não é? Nekros, morto. E essa morte se refere àquela morte declarada por Deus lá no Jardim do Éden, quando Ele disse: se vocês comerem do fruto proibido, vocês morrerão. Se vocês decidirem por vocês mesmos serem protagonistas das suas histórias. Nós vemos nos dias de hoje as pessoas dizendo: seja protagonista das suas histórias. Cuidado, isso é muito perigoso. No capítulo 2 nós vamos perceber ali, de Gênesis, Deus avisando sobre a morte caso a humanidade seguisse o seu próprio caminho, esse caminho do protagonismo, da independência, né? E foi o que aconteceu. Nós ficamos sabendo que a humanidade escolheu seguir o seu próprio caminho na desobediência ao cair na sedução, né? De viver para si. A humanidade então passou a experimentar de uma morte além da morte física, uma morte espiritual, uma morte que faz com que as pessoas sejam incapazes de corresponder a Deus. Essa morte é um mistério
estado, é uma forma de ser, é um estado de separação de Deus, um estado de separação da vida, que existe somente em Deus, que é fonte de toda a vida. E o que prova essa morte espiritual, o que prova essa separação de Deus, é a incapacidade de corresponder à voz, à vontade de Deus. Mortos por causa da desobediência, mortos por causa dos muitos pecados, mortos nas transgressões, mortos na incapacidade de fazer aquilo que é certo pelas razões certas. Mortos, assim como todo mundo que vive como nós vivíamos, naquela sociedade pecaminosa, perdida, o mundo inteiro enganados, achando que estão vivos. Escravos, pensando que são livres. Escravos das filosofias, paixões. Escravos do comandante dos poderes desse mundo invisível, porque ele é o espírito que opera nos corações dos que se recusam a obedecer. Olhem só, existe um comandante dos poderes espirituais que influencia pessoas a não viverem conforme Deus pensa ser o modo certo de se viver. Versículo 3 de Efésios: todos nós vivíamos desse modo, seguindo desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, as inclinações da carne, e éramos por natureza, porque nós herdamos isso, não é? Dos nossos primeiros pais, e éramos por natureza merecedores da ira, como os demais, como todo mundo é. Mortos e, além de tudo, condenados, merecedores da ira divina. E lembrando que ira divina não é raiva divina, não é olhos vermelhos e fumaça negra saindo das narinas, não. Mas a ira de Deus é um outro nome que a Bíblia dá a uma ação de Deus pautada, fundamentada na sua justiça. A ira de Deus é a resposta de Deus com base na sua santa justiça. A ira de Deus é uma resposta sóbria, não é irracional, não é passional, é uma resposta com medida, mas avassaladora contra tudo o que é mal. E como exemplo nós temos a cruz. A cruz é o resultado da ira de Deus. Sim, todo amor de Deus, sim, toda compaixão, sim, toda bondade, mas também toda justiça, toda a magnitude da justa consequência, a plenitude da resposta de Deus contra o pecado, completamente derramada em Cristo Jesus. E a cruz foi uma resposta sóbria, não foi fruto de uma espontaneidade impulsiva, mas foi uma resposta planejada antes da criação. O texto bíblico diz que foi antes da fundação do mundo que o Cordeiro de Deus foi morto. E como foi dito há pouco, aqui em Efésios é um início direto, duro. Esse segundo capítulo que o apóstolo Paulo trata sobre esse assunto, a respeito da nossa salvação, mas isso é justamente por causa da verdade, da realidade que é apresentada. É uma realidade muito séria, é muito séria. E como exemplo, quando um bom médico encontra um tumor maligno, ele não diz para o paciente: olha, você tem um probleminha, é uma besteirinha, não liga não. Não, um bom médico, ele não diria isso. Um bom médico diria o quê? Você tem câncer,
é um problema sério e você precisa fazer algo, senão você vai morrer. Hã? E nós vivemos em um mundo onde, apesar das muitas belezas, dos muitos prazeres, a gente sabe que tem alguma coisa de muito errado, que tem algo de muito errado no mundo e não é preciso ser um gênio, não é, para perceber isso. Só que me parece que a maioria ou muitos não tem interesse em investigar a causa do erro, a causa das muitas dores. A maioria percebe o caos no mundo e ignora. Muitos seguem a vida achando que está tudo bem, achando que as escolhas que elas estão fazendo estão bem, achando que as relações que elas estão tratando e cultivando estão ótimas, as expectativas que ela tem de futuro estão perfeitas, está tudo bem, mesmo que ela não tenha aquela expectativa nenhuma, também está tudo bem. Isso eu tenho forte aqui, inclinações, fortes desejos. Se é algo então que eu quero, se é algo que eu gosto, se é algo que eu realizo ou que dá mais prazer, puxa, isso só pode ser de Deus. Esse sentimento, tem gente que pensa assim, né? Só que, visto que uma das evidências da morte espiritual é não conseguir perceber o que é de Deus e o que não é, visto que uma das evidências da morte espiritual é ser escravo ou escrava das vontades, das paixões, e visto que uma das evidências da morte espiritual é o domínio e a influência de espíritos malignos sobre as vidas, diante dessas evidências, eu não teria tanto otimismo e tanta tranquilidade quanto a situação da maioria das pessoas do mundo. Não dá pra gente ter. Nesses 3 primeiros versículos do capítulo 2 de Efésios, percebemos pessoas mortas espiritualmente são levadas pela cultura, né? Pelas filosofias, pelos desejos da carne, pelas entidades. É a Bíblia que diz que existem entidades malignas ao nosso redor, espíritos malignos influenciando tudo, manipulando, conduzindo a humanidade. Ou vocês acham que o Holocausto foi só coisa de gente ruim? Ou vocês acham que o tráfico de crianças e mulheres ainda nos dias de hoje só faz parte de gente ruim? Ou a indústria da pornografia só faz parte de gente pervertida, ditaduras, guerras, desigualdades? Não, só são agendas de pessoas ruins, de homens. A Bíblia discorda. Existem entidades malignas ao nosso redor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, vigiem, fiquem atentos, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao nosso redor procurando alguém que possa tragar. 2 Coríntios 4, Deus desse século, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não brilhe a eles a luz do evangelho da glória de Cristo. Cegou, completamente cegos. Mas aí fica uma pergunta: por quê? Por que esse início do 2º capítulo de forma tão dramática, tão politicamente incorreta, tão confrontadora? Por quê? Por que esse drama? Porque esta clara leitura da realidade é uma preparação. Essa leitura clara, verdadeira, prepara, é para destacar algo. Essa realidade nos prepara para o clímax, para o ponto alto das boas notícias de Cristo. E percebam
que para o que esse cenário de morte nos prepara? Versículo 4. Mas Deus, todavia, Deus, mais Deus, e é aqui aonde tudo muda, é aqui aonde as nossas histórias são transformadas, é aqui aonde mora toda a esperança da humanidade, toda a esperança do universo, nessas duas palavras, mas Deus. De todo mistério, de todo espanto, de toda surpresa, toda improbabilidade, o resumo da beleza do Evangelho nessas duas palavras, porque nós estávamos mortos, mas Deus. Éramos mentirosos, éramos ladrões, trapaceiros, adúlteros, imorais, invejosos, egoístas, beberrões, feiticeiros, acumuladores de ódios, incapazes de perdoar, éramos vingativos, não correspondíamos à santidade de Deus, incrédulos, filhos da desobediência, merecedores da ira de Deus, condenados à morte eterna, mas Deus, sendo rico em misericórdia, tanto nos amou que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. É pela graça que vocês são salvos. Nós éramos inimigos de Deus. A gente não queria saber dele. E nós sabemos o que nós merecíamos. Sabemos. Era castigo aquilo que merecíamos. Era a justiça que nós merecíamos. Mas Deus, sendo nós ainda pecadores, Ele nos salvou, Ele nos fez novos da sua compaixão, Ele nos deu vida. E como que isso é possível? Como funciona? Pela graça. Pela graça. É pela graça que vocês são salvos. É tudo pela graça. E possivelmente depois de João 3,16, Efésios 2,8, 9, fazem parte dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Em uma versão mais conhecida, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E a versão que nós estamos lendo aqui é a versão NVT. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, obras da lei, para que ninguém venha se orgulhar achando que se salvou. Os mais experientes na fé sabem que esse texto 2, 8, 9 de Efésios foi muito discutido ao longo da história da igreja, do pensamento cristão. E perguntas como: do que se trataria esse "isto não vem de vocês", mas é um dom, é um presente de Deus, né? Perguntas ou investigações quanto o que seria esse presente foram sendo examinados ao longo dos séculos. O que seria esse dom? A graça seria esse dom, esse presente? A salvação seria esse presente? A fé seria esse presente? Foram perguntas feitas e eu não acho que seja necessário nós entrarmos aqui nos detalhes técnicos, exegéticos das argumentações, dos detalhes gramaticais do grego bíblico, mas existe algo que há muitos anos eu venho mastigando e Deus foi falando ao meu coração, e que para mim é muito claro. E o que para mim é muito claro é que
tudo o que envolve a nossa salvação é um presente de Deus. Tudo faz parte de uma realidade que só é possível nele pela graça. Tudo vem dele, tudo foi ele quem proporcionou. E penso eu, creio eu, que o argumento maior do texto não é saber qual foi exatamente a dádiva, o presente, mas o argumento maior do texto para mim é dizer que vocês não tiveram nada com isso. Vocês estavam mortos. E o que um morto faz? Absolutamente nada. O que um morto pode fazer? Morto só passa a fazer alguma coisa se uma voz de comando ordenar: viva, ressuscite. Morto não se faz vivo, morto não se ressuscita. A glória da nossa salvação é de Cristo. A glória da graça pertence a Deus. A glória da nossa fé pertence a Deus. Ninguém se salva, ninguém. A salvação não é fruto do trabalho do homem. Ninguém pode bater no peito e dizer: olha, bom, agora eu vou fazer o máximo, eu vou fazer tudo que eu posso para ser aceito, para ser merecedor da salvação. Não dá. Ninguém consegue se salvar. Ninguém se salva por boas obras, pela boa conduta, por ser um bom pai. Não, a salvação é um resultado da obra de Cristo na cruz. A fé é um efeito da morte e ressurreição de Cristo. E tudo isso que está atrelado a isso está apontado pela graça de Deus. Eu sei que não é fácil assimilar. Eu sei, porque nós vemos num mundo meritocrático, num mundo, se alguém recebe, é porque fez por merecer. É verdade, as pessoas dizem parabéns. É difícil de assimilar que algo tão maravilhoso assim seja de graça. Nesse mundo meritocrático é preciso de fé para crer na graça, que é pela graça e de graça. Mas isso não quer dizer que não custou muito para Deus. É de graça porque alguém pagou. É de graça porque não tem preço. Não dá para estipular um valor. Custou o filho. Tem coisa que é tão valiosa que a partir do momento que você coloca um preço, ela deixa de valer o que vale. É seu. Eu te dou. Eu tô te dando. Você quer comprar? Você quer fazer por merecer? Não dá. Ou eu te dou, ou você continua morto. Não tem preço. Foi o meu filho de valor eterno. Você quer? Você quer? Você quer? Então estende o braço para receber. A fé é isso. A fé é como o estender do braço para receber um presente. Existe mérito nisso? Na hora de receber um presente, quem é que enche o peito e fala: olha como eu estendo o meu braço e abro a minha mão para receber um presente? Não. Por quê? Porque o mérito é sempre de quem dá. O mérito é todo daquele que oferece, que dá o presente. É pela graça. É graça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É um presente de Deus para os pobres de espírito.
Graça é um presente de Deus para quem sabe que não tem como pagar a dívida. Graça é para quem sabe que o mal que fez, que realizou é irreparável. É impossível consertar. Graça é pra gente culpada, graça é pra gente indigna, graça não é pra gente justa e cheia de si, não é pra quem se sente boa gente. Pessoas boas e sem culpa não precisa de graça. Porque pessoas boas e sem culpa não existem. Todos pecaram, diz a palavra, e carecem, precisam da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Romanos capítulo 3. É quando a gente reconhece a nossa incapacidade, é quando nós reconhecemos a nossa pobreza, a nossa insuficiência, é quando nós clamamos por aquilo que nós não merecemos. Pela graça, nós somos atendidos. Aleluia. É pela graça. E é pela graça porque ou era pela graça ou era morte. É de graça porque só assim seria possível sermos salvos. Nós somos frutos da graça. A igreja é fruto da graça. E nós somos aqueles que testemunhamos ao mundo que Deus triunfou por meio da graça. A igreja é vitrine de Deus para o mundo. Chamamos a atenção do mundo para nós, mas não para a nossa glória, mas porque nós somos, conforme nós lemos no versículo 7, nós somos exemplos da riqueza insuperável de sua graça revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. A riqueza da sua graça em nós glorifica e exalta o nome que é sobre todo nome. A olharem para nós, o mundo, ao olhar para nós, precisa perceber que o amor prevaleceu e que a obra de Cristo resultou num planejado projeto eterno de Deus. Deus prevaleceu, a graça prevaleceu, o projeto foi realizado. Aquilo que foi decretado ao nosso respeito na cruz foi executado. E é isso que nós somos como igreja. Nós somos exemplos de que a graça não foi em vão. Deus venceu. Deus venceu. Versículo 10. Fomos feitos obra-prima de Deus. Obra-prima. Poema no grego, de onde vem a nossa palavra poema. Fomos feitos como uma poesia, criados em Cristo Jesus, a fim de realizarmos as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. E com isso eu quero finalizar dizendo que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a salvação não é o fim. A nossa salvação não é o fim. O propósito de Deus para as nossas vidas não termina na salvação. Deus não fez tudo o que fez, Jesus não passou por tudo o que passou apenas para nos salvar. Em Jesus, Deus revelou que não desistiu da primeira obra-prima, da criação lá em Gênesis 1. Quando Deus criou ali a humanidade no jardim, Ele havia nos criado para um propósito, além
do desfrute do jardim. O jardim era bom, mas não era o fim. E na obra de Cristo Jesus, Deus resgatou a primeira intenção. E depois da queda, Ele nos criou outra vez, para vivermos aquilo que havia se perdido. Deus em Jesus nos criou de novo, nos fez novas criaturas. E como novas criaturas, nós somos agora plenamente capazes de fazer o bem que antes nós não conseguimos fazer. Como novas criaturas, nós podemos deixar de fazer o mal que nós não conseguimos deixar de fazer. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Esse é o propósito, esse é o plano da salvação. Não somos frutos de nossos esforços, mas agora feitos novas criaturas, agora nós conseguimos fazer boas obras. Na graça, boas obras são evidências da salvação. Obediência é a evidência de uma pessoa salva, alcançada pela graça de Deus. Uma vez vivos, conseguimos corresponder à voz de Deus em gratidão, em amor, em adoração. Só os vivos conseguem corresponder a Deus. Novas criaturas conseguem responder a Deus. Eu te convido a você curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos nesse momento. Eu sei que você achava que não tinha acesso à graça, você achava que não era digno, você achava que não era digna, você se acha não merecedor, você se acha não merecedora. E foi justamente por você que a graça de Deus se doou naquela cruz, naquele dia. Porque graça é favor que não se merece, é amor que não se merece, é salvação que não se merece, que se recebe pela graça por meio da fé. Você crê? Você crê? Você confia? Porque se você se sente indigno, indigna, não merecedor, não merecedora, é para você o presente. Esse presente é para você. É para você. Graça é para quem tem vergonha. Graça é para quem tem culpa. O mundo lá fora não conhece essa graça. É preciso fé para receber esse presente. Ah, mas como assim? Como assim? De graça? Como assim? Eu não mereço? A única explicação possível vem de um brado de Deus que tem ecoado desde a eternidade, e na cruz esse brado foi claro e foi alto. A única explicação é o brado de Deus que diz que é porque eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu menino, eu te amo, minha menina, menina dos meus olhos, a palavra de Deus coloca. Ele te ama porque Ele é amor.